Parou. Vamos lá. Diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, e questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E virás ao sacerdote, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandato da palavra que te anunciarem, no lugar que escolheu o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, e nem ao juiz, esse homem morrerá. Tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Aqui nós temos então mais um mandamento agora envolvendo outro ofício, sacerdote, só que agora ligado de novo, ainda com a questão da justiça. Porque nós temos então aqui o caso de questões difíceis que envolvem, versículo 8, sangue, ou seja, acusação de assassinato, ou de demanda, acusação de questões de direito a respeito de alguma coisa, ou de ferida, acusações que dizem respeito à violência, que não teve assassinato, mas teve violência. Se essas coisas forem difíceis de julgar, por algum motivo, então para os juízes locais, esses juízes, provavelmente os próprios juízes, deveriam levar aquilo que nós chamaríamos hoje de Supremo Tribunal. Tem um Supremo Tribunal Federal? Né? No nosso caso aqui, ou seja, uma Corte Suprema, que seriam então ali os juízes e os sacerdotes. Aliás, perdão, os juízes e os sacerdotes. E eles então julgariam, irmãos, esses casos. É o mesmo princípio que havia em Moisés. Moisés ele instituiu ali, pelo conselho do sogro dele, né? Juízes, vários juízes, mas quando os casos eram difíceis, vinham para ele. Então, o princípio é o mesmo. Pela experiência que Moisés tinha, porque ele era que andava com Deus e tinha muito mais experiência de justiça, ele deveria então julgar os casos mais difíceis. Assim também aqui, os sacerdotes, os juízes dessa Corte Suprema deveriam ser pessoas mais experimentadas, mais capazes para resolver os casos difíceis. E por mandato do Senhor, aquilo que fosse decidido, tinha sido decidido. O texto diz aqui, essa palavra deveria ser obedecida. A ordem deveria ser cumprida, a pena estabelecida deveria ser cumprida. E ai do homem que soberbamente desrespeitasse essas autoridades. Versículo 12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor seu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. Deus não aceita, irmãos, bagunça, rebelião, desordem contra a justiça, contra autoridades, né? É um assunto bastante extenso, eu não tenho tempo para tratar agora, mas o princípio geral é o seguinte, irmãos. A palavra de Deus o tempo todo, ela nos ordena a nós nos submetermos às autoridades. Inclusive é o 5º mandamento, honrarás teu pai e a tua mãe, porque a primeira autoridade são os nossos pais, né? E depois vai as autoridades fora da nossa casa, mas a palavra de Deus diz assim, tem que respeitar. Deus não aceita desordem e bagunça. Deus não aceita aqui o princípio de novo para nós cristãos. Por amor ao Senhor, nós temos que ser os melhores cidadãos, os que melhores cumprem a lei, os que são mais obedientes, mais cordatos, mais respeitosos com as autoridades públicas, com juízes, com poder executivo, judiciário, legislativo. E isso deve ser um mandamento para nós, porque são, Romanos capítulo 13, são instituições dadas por Deus para o bem da sociedade, né? Agora, claro, existem situações
em que existe injustiça das autoridades e assim por diante, mas, de novo, deve-se buscar os meios legais para isso. Isso já foge aqui do nosso texto, né? Então não vou tratar desse tipo de coisa agora, mas o princípio geral, irmãos, é a obediência. A Bíblia está falando aqui daquele que é revolucionário, soberbo, rebelde e que não quer obedecer à justiça, não quer obedecer à lei, não quer obedecer às autoridades. E isso, Deus aqui diz que o soberbo, no caso de Israel aqui, morreria. Era pena de morte também por esse caso, dada a gravidade também desse pecado. E por último, irmãos, vamos falar do rei. Convido vocês a lerem comigo o capítulo, versículo 14 ao versículo 20. É interessantíssimo a questão aqui do rei, esse outro ofício, né? Então já vimos juízes, sacerdotes e os reis. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Daqui, então, as recomendações para um terceiro ofício, né? Então, nós já vimos aqui desde o capítulo passado, juízes, agora falamos dos sacerdotes, funcionando ali como juízes também, né? Nesse caso aqui, e o rei. Nós temos aqui uma espécie, então, de, colocando nossos dias hoje, o poder judiciário, que seria os juízes, e o poder executivo, que seria o rei, né? Como os reis deveriam ser? Eles, Israel, quando entrasse na terra, eles, então, habitando nela, teriam vontade de ter um rei. Expressariam, então, um desejo, como de fato aconteceu mais tarde. Eles, então, como eles deveriam fazer nesse caso? Eles deveriam escolher, interessante isso, né? Porque não era um poder, o rei em Israel, irmãos, ele não era um poder absoluto. Veja o sentido da palavra aqui. Era um rei que deveria ser escolhido, e deveria ser escolhido, na verdade, o que Deus escolheu, o que Deus determinou. Porque o texto diz aqui, porás certamente sobre ti como aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Então o rei em Israel não era um soberano, não era um ditador soberano, que não devia nada a ninguém, mas ele devia ter a consciência de que ele, na verdade, era um representante do verdadeiro rei. Quem é o verdadeiro rei? O Senhor. Então, isso quebrava já o poder dele, a arrogância dele. Ele já deveria entrar com essa consciência. Esse rei, diz, não poderia ser um estranho, não poderia ser um estrangeiro, mas alguém de teus irmãos. Alguém que tivesse, claro, o mesmo Deus e a mesma fé. Porque não poderia reinar sobre o Israel um idólatra, um pagão, um adorador de ídolos. Não tinha sentido isso, então tinha que ser alguém do povo. Veja que tudo tem a ver
com adoração a Deus. E aí, como ele deveria reinar? Há 3 recomendações aqui, há 3 negativos aqui, 3 coisas que ele não deveria fazer. Primeiro, ele não deveria multiplicar cavalos, nem voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Segundo, ele não deveria multiplicar mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Terceiro, nem deveria multiplicar prata ou ouro, não deveria multiplicar, nem ouro multiplicará muito para si. Ele, então, deveria evitar essas 3 coisas: cavalo, né? Mulheres e o ouro. É interessante que o cavalo tem a ver com poder, né? E ele não deveria voltar ao Egito, porque o Egito representava exatamente, irmãos, a escravidão, e um povo que não amava a Deus e que foi ali, caiu sobre aquele povo a ira de Deus. Se ele voltasse ao Egito, era como voltar aos ídolos do Egito. E o interessante aqui é a tentação do poder. Talvez a palavra esteja apontando para nós, está claramente aqui apontando para o poder, e talvez a conexão aqui seja que o poder pode se tornar um ídolo, né? E de fato se torna um ídolo, especialmente em relação aqui à questão de voltar para o Egito. Não voltem para o Egito, esqueçam aquela vida de escravidão, onde vocês estavam no meio de um povo pagão. Então, cuidado com o poder, mas cuidado também com as mulheres, cuidado também com o prazer. Porque diz o texto, o coração do rei se desviaria por causa das mulheres. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão teve muitas mulheres, um absurdo de mulheres, né? Então, ele se deixou levar pelo coração delas, pelos deuses delas. A palavra de Deus está apontando aqui, então, meus irmãos, para o perigo, primeiro, de uma união pagã entre uma pessoa de Deus e alguém que não é de Deus, como isso existe uma tentação muito grande, e também para a questão do prazer em si, porque o prazer, ele afasta, quando a pessoa idolatra o prazer, ela vai se afastando também de Deus. Então, o segundo perigo aqui. E o terceiro perigo, irmãos, óbvio, né? É o ouro, é a prata, é a riqueza. Então, nós temos 3 perigos aqui, né? Poder, prazer e riqueza. Poder, prazer e riqueza. São as 3 grandes tentações que estão neste mundo. Talvez pudéssemos comparar com aquilo que João diz, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós olharmos lá para Gênesis, a Eva olha para o fruto e vê que é bom para se comer, agradável aos olhos e bom para dar entendimento, né? Então, a questão, meus irmãos, prazer, né? Agradável aos olhos, né? Atraente, vou conseguir alguma coisa com aquilo, e bom para dar entendimento, poder que Deus não me deu. Então é interessante nós pensarmos sobre essas 3 tentações. E aí, irmãos, eu quero colocar isso aqui para vocês. O rei, se ele se deixasse levar por isso, o texto diz que, primeiro aqui, ele iria voltar para o Egito, voltando para os ídolos, ele iria desviar o seu coração, versículo 17, pelas mulheres, e ele iria, claro, também se deixar levar pelo ouro. O que ele deve fazer em vez de se deixar levar por esses 3 perigos? Versículo 18. Ele deveria, quando se assentasse no seu reinado, escrever para si uma lei que o sacerdote já tinha, a lei de Moisés, do original, que está diante do sacerdote dos levitas. Ou seja, deveria ter uma cópia dele, para ele, para o rei. Essa lei, claro que talvez se referisse só a Deuteronômio, mas
Provavelmente, irmão, se refere ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Todos os 5 livros aqui, primeiros livros da Bíblia, todos os livros de Moisés. Então, esses livros, que não tinha ainda os outros livros, né, das Escrituras, ele deveria ter lá consigo, e ele deveria fazer o quê? Ele deveria ler todos os dias, versículo 19, da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumprir. Então você percebe aqui, irmãos, o negativo e o positivo. O negativo, tenham cuidado com os cavalos, o poder, tenham cuidado com as mulheres, o prazer, tenham cuidado com o ouro, com as riquezas. Essas coisas são pecados em si mesmo. O poder é pecado? Não, o poder faz parte do rei, da autoridade do rei. As mulheres, o prazer sexual ou qualquer outro prazer é pecado em si mesmo? Não. Isso Deus também concedeu, os prazeres da vida. O dinheiro em si mesmo é pecado? Não. O problema é se essas coisas são tentações e que essas coisas podem desviar a pessoa de Deus, da adoração a Deus. Então, para que seja evitado isso no caso do rei, ele deveria todos os dias ler a lei de Deus, conhecer mais e mais ao seu Deus pela a lei ali revelada, Deus se revelando na sua lei, e ele deveria então, fazendo isso, temer o Senhor, guardar as suas palavras, e o resultado, irmãos, está no versículo 20. Acompanhe comigo aí, diz assim: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos por meio de Israel. Se ele tomasse cuidado e ele observasse a lei de Deus, teria esses efeitos. O coração dele não se levantaria contra os seus irmãos, porque o homem dominado pelo poder, dominado pelo prazer e dominado pela riqueza, ele se torna um déspota, ele se torna um homem que pisa no povo, né? E ele não faria isso se ele temesse ao Senhor. Ele então não se apartaria dos mandamentos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, e ele seria abençoado no seu reino, juntamente com os seus filhos. Irmãos, Deus então abençoaria o seu reino. Como é que a gente pode aplicar para nós, irmãos? É claro, um governante deveria tomar isso aqui, né, para si e aplicar isso. Mas nós não temos governantes aqui. Como é que nós podemos aplicar na nossa vida aqui? O ponto, irmãos, é que nós temos as nossas tentações e temos que estar conscientes que nós temos esses perigos também. Seja que tipo de pessoa nós sejamos, temos que ter cuidado com algum poder que nós temos. Temos que ter cuidado, irmãos, com os prazeres. Temos que ter cuidado com os bens, com o dinheiro. E essas coisas não podem ser ídolos para nós. Nós devemos usar isso para a glória de Deus. E quando é que nós vamos fazer isso? Quando nós meditamos todos os dias na sua lei. Quando nós meditamos todos os dias. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui: meditem no que eu fiz por vocês. Meditem em mim. Meditem na minha obra. E de vez em quando eu falo isso para vocês. Nós temos que meditar todos os dias na cruz de Cristo, no Evangelho de Jesus, no verdadeiro Deus, na glória dele. E se nós estivermos pertinho da cruz, em meditação, pensando na graça, na misericórdia, na salvação que ele nos deu, no amor dele, e como ele é maravilhoso, e como ele é glorioso, nós vamos usar essas coisas para a glória dele, e não vamos querer multiplicar essas coisas como ídolos e servir essas coisas. E nós não vamos também fazer mal para os outros. Nós vamos respeitar o nosso próximo, nós vamos amar o nosso próximo, nós não vamos pisar em ninguém por amor a ele. E nós vamos também, meus irmãos, conhecer nos seus mandamentos, e nós vamos finalmente ser abençoados por ele. Porque o que a Bíblia diz? Deus não abençoa pecado. Deus não abençoa pecado, mesmo na vida do seu povo. Ao contrário, se pecarmos e se continuarmos teimando em pecar, ele vai nos corrigir como um pai. Esperemos chicotadas do nosso pai.
inclusive para o nosso bem. No entanto, a bênção, não por merecimento, mas por sua graça e misericórdia, está na obediência. Veja, eu não estou pregando aqui legalismo, estou dizendo aqui que se nós fomos salvos e amamos a Ele, nós vamos crescendo em obediência, não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Mas existe a verdade bíblica de que a bênção do Senhor está na obediência e não no pecado, na vida dos seus servos. A Bíblia está cheia de exemplos também dessa verdade. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Já encerrado já para a gente orar também. Nós aprendemos que o nosso culto deve ser um culto de todo o coração, por amor ao Senhor, que nós devemos também, por amor ao Senhor, combater a idolatria, e nós devemos agir com justiça com o nosso próximo, por amor ao Senhor, e nós devemos obedecer às autoridades por amor ao Senhor, e que nós devemos ter cuidado com esses três perigos: poder, prazer e dinheiro, e servir ao Senhor nessas coisas e não a essas coisas. E vamos crescer em tudo isso, irmãos, na medida que nós meditarmos na lei do Senhor todos os dias, meditarmos no Evangelho, meditarmos no que Ele fez por nós, no seu amor. Nós vamos amando mais e mais a Ele e vamos obedecendo mais e mais a Ele neste amor. Lembrando, irmãos, que tudo, eu preciso sempre enfatizar isso, que tudo é por causa de Jesus, que é esse Cordeiro sem defeito que Ele deu por nós, para nos perdoar, para nos justificar, para nos santificar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, nesta noite, por sua grande graça, misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, ler este texto preciosíssimo, Senhor, que fala de tantas coisas. Nos ajude para que o Espírito Santo possa, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos aplicar o que aprendemos aqui hoje para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, Senhor. E para que possamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, crescer num culto zeloso, derrubar todas as idolatrias do nosso coração e agirmos mais e mais com justiça com o nosso próximo e sermos, Senhor Deus, aqueles que tenham cuidado com esses inimigos, com esses perigos, meditando mais e mais em Ti, na Sua lei, na Sua palavra, na Sua obra, no Seu Evangelho, e crescendo, Senhor, em obediência e na bênção graciosa do Senhor. Que assim seja no Senhor Jesus. Abençoa nós, abençoa todos os irmãos da nossa igreja, todas as pessoas que ouvirem este estudo gravado, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Continue, irmãos, com a Bíblia aberta. Nós vamos orar agora, tendo esses textos aqui diante de nós. Só desligar.